Olá, que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo venha abrir através desta live os nossos olhos espirituais. Que eu e você venhamos aprender o que temos que fazer, como Deus quer que seja feito. Temos que ter essa sensibilidade e tudo isso eu alcanço através da palavra do Senhor. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Às vezes demoramos a realizar live, mas como eu já disse em outras oportunidades, eu não gosto de chegar aqui e pregar o que eu quero. Então é muito bom estar aqui sendo direcionado por Deus, por uma mensagem, por uma palavra que veio diretamente do trono da glória, do Espírito Santo, e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Tá? O título dessa live eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Fora do santuário, eu me destruo. Vou repetir. Fora do santuário, eu me destruo. De que santuário estamos falando? Que santuário é esse? A presença de Deus. Fora da comunhão, ou até mesmo com a direção, olhando para a direção errada, nós nos enfraquecemos em nossa fé e desanimamos. Eu vou contar para você uma história de um homem. Eu já preguei essa mensagem outras vezes, mas eu gostaria de elaborar alguns pontos aqui importantes e de forma bem diferente. Eu vou falar de um homem, servo do Senhor. Quero que você visualize isso nesse momento onde você está. Servo do Senhor, amava o que fazia. Além de servo, o seu cargo, ele era um levita da casa de Deus. Ele vivia no templo daquela época, o primeiro templo. E esse homem, totalmente dedicado ao Senhor, a história diz que ele, inclusive essa história é contada por ele mesmo, ele desanima dentro da casa do Senhor. Como alguém pode desanimar dentro da casa do Senhor? Há grandes lições aqui. O fato de você estar fisicamente dentro da casa do Senhor não quer dizer que você esteja dentro do santuário do Senhor. Para ser mais simples, o fato de você estar congregando, estar dentro de um templo físico, não significa que você esteja dentro do templo espiritual, de que você de fato é templo de Deus. Porque eu posso estar dentro do templo e não ser templo. E eu posso estar dentro do templo e ser templo de Deus. Então há um grande abismo entre uma coisa e outra. Então por que muitas pessoas ao longo do caminho desanimam? É simples. Mas eu tenho buscado a Deus, sabe? Até ido na igreja eu tenho ido. Isso não garante que você continuará firme na presença do Senhor. Então eu quero não só ilustrar a história aqui desse levita, desse homem de Deus que desanimou dentro da casa de Deus, como também eu gostaria de apontar para você a direção sobre o que fazer para nunca desanimar na presença do Senhor. Aí eu vou, no decorrer da mensagem, colocar aqui alguns exemplos para que você venha entender com mais clareza isso. Tem muita gente dentro da casa do Senhor desanimada. Tem muita gente dentro de uma religião desanimada. Você entende isso? Exemplo, eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu posso estar aqui pregando para você e estar desviado do Senhor.
O fato de estar aqui não significa nada espiritualmente falando. O fato de estar num púlpito não significa nada espiritualmente falando. Então eu gostaria que você prestasse atenção, amados. Essa é uma mensagem de extrema, mas de extrema importância para os dias de hoje, para a nossa vida espiritual. Porque os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus. E a Bíblia também diz que nos últimos dias a situação iria piorar. Os homens seriam cruéis. O amor de muitos vai se esfriar e tem se esfriado. E nós já podemos ver isso hoje no cenário cristão. Muitos estão desanimados e outros estão sendo enganados. Por quê? Porque apesar de estarem dentro da igreja, estão fora do santuário espiritual. Então, vem comigo nessa reflexão, pois o Espírito Santo não é o homem, é o Espírito Santo, é quem fala com cada um de vocês. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Certo? E como algumas pessoas já me conhecem, eu não vou estar aqui massageando o ego de ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. E o que é certo, e o que é errado. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você tem a palavra do Senhor, para você entender essa história contada por Ele mesmo, está no livro dos Salmos, Salmo de número 73, livro do Telhim, ou Salmos, de número 73, De quem é esse salmo? Esse salmo é o salmo de Asaf. Asaf, ele foi um grande levita, um homem de Deus, que amava o que fazia. Não estava ali apenas porque a sua família herdou o sacerdócio. Não. Asaf estava ali por amor. Era um homem dedicado a Deus completamente. Um levita da casa do Senhor. Cuidava de tudo que tinha que se fazer dentro do templo. Desde as ofertas, desde o auxílio aos sacerdotes, até mesmo as outras coisas, aos cânticos, a adoração. Os levitas eram responsáveis por toda essa responsabilidade do que havia de se fazer ali dentro do templo, concernente à adoração e sacrifícios, tá certo? Então Asaf, ele, apesar da sua dedicação, ele comete um erro terrível. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque muitas das vezes, amados, nós cometemos o mesmo erro que Asaf. E você já vai entender que erro é esse. Ele começa o Salmo de número 73 dizendo o seguinte: na verdade, Deus é bom para todo o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Ele começa o Salmo dizendo isso. Mas na verdade, Asaf estava muito triste, passando por uma situação terrível. Então ele conta uma história. É claro que no momento em que ele escreve o Salmo, ele já não estava mais nessa situação. Mas ele conta aqui, ele praticamente desabafa aqui o que aconteceu com ele. Como alguém se desvia, né, espiritualmente. Eu não digo se desviar no sentido de abandonar o Senhor, mas se desviar do que é prioridade. Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para onde não deveria. Então ele diz assim, verso 2: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Amado, isso aqui é muito sério. Eu vou repetir com calma o verso 2 para você entender. Porém, quando vi, você sabe que essa questão do olhar, da visão, se você
olha para a coisa errada, se você olha para o que não deve, você acaba atingindo grande parte da sua mente. A sua mente vai ser preenchida com aquilo. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, é o que vai determinar a questão da tua vida espiritual. Como eu cultivo a minha vida espiritual? Como eu cultivo um relacionamento sadio com Deus? Eu tenho que vigiar principalmente nessa área. Para onde eu estou olhando? Essa é a pergunta que eu quero que você nesse momento faça. Para onde eu estou olhando? O que eu tenho ouvido ultimamente? Preste atenção, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos raciocinar aqui. Se a fé vem pelo ouvir, significa que é uma porta por onde eu absorvo a fé, os ensinos do Senhor e me aproximo de Deus. Mas da mesma forma que eu ouço a palavra de Deus e me aproximo do Senhor, se eu ouço o que não edifica e não agrada ao Senhor, então logo eu estou manchando a minha vida espiritual. Paulo fala muito isso em suas cartas, quando ele fala para a igreja de Éfeso, para a igreja de Corinto, né? Quando ele fala para a igreja da Galácia, quando ele fala para a igreja ali para os Colossenses, para os Tessalonicenses. Então preste bem atenção, porque se você não vigia a porta dos teus olhos e dos teus ouvidos e da tua boca, isso pode afetar de uma forma terrível a tua vida espiritual. Tá? Então, veja, Asaf ele começa dizendo que Deus é bom para Israel e para aqueles que têm um coração puro. No verso 2 ele diz: porém quando vi, se ele viu, é porque ele começou a prestar atenção no estilo de vida dos perversos. Quando a Bíblia chama perversos ou ímpio, é aquele que anda na impiedade, ou seja, não anda segundo a justiça de Deus. Asaf tira os olhos do Senhor, daquilo que Deus deu para ele, né, da responsabilidade que ele tinha, e ele começa a olhar para as pessoas do mundo, e ele sente inveja. Amado, isso é muito sério. Ele sente inveja dos perversos. Você já viu aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Você já viu esse ditado? Mas isso é um engano terrível. O que estava acontecendo com Asaf aqui? A partir do momento que ele olhou para os ímpios, espiritualmente falando, ele sai do santuário espiritual, mas permanece no santuário físico. Ele continuava como levita, ele continuava fazendo dia a dia as suas funções como levita, né, cuidando da parte ali em auxílio aos sacerdotes, da adoração, dos cânticos e outras coisas mais. Mas, espiritualmente falando, quando ele mudou a visão, ele mudou a sua situação espiritual. Então isso é muito importante. Resultado de quem olha para o que não devia. Resultado de quem tira os olhos de Deus e coloca os olhos naquilo que não deveria. Veja que o salmista Davi, no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele diz: de onde virá o meu socorro? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que criou os céus e a terra. E ele não deixará que o meu pé vacile. Enfim, olha, Davi dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Nesse caso ele olhou para os montes, mas ele mesmo corrigiu dizendo: opa, eu não tenho que olhar para monte, eu tenho que olhar para o meu Senhor, para o meu Deus, aquele que fez promessas na minha vida, aquele que me ungiu, aquele que me escolheu. Eu não posso estar olhando para montes, eu tenho que estar olhando para Ele, porque dele virá o meu socorro. Que coisa gloriosa isso. Então preste atenção, preste bem atenção.
Asaf aqui estava dentro do templo, olhando para ímpio, para a vida que eles levam, com saudade de algumas coisas, sabe? Muitas das vezes da falsa liberdade, porque é o que eles mostram. Parece até que nós cristãos vivemos presos, enquanto eles são livres, mas é o contrário, nós somos livres. Porque, na verdade, eles são escravos dos seus desejos, eles são escravos dos vícios, eles são escravos de suas paixões. Por isso que essa falsa liberdade, enquanto nós somos dominados pelo Espírito de Deus, apesar que não há diferença entre nós e ele na questão do... somos pecadores, todos somos pecadores. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é que um é pecador e vive no pecado, o outro é pecador e não vive mais no pecado. Você entende isso? Todos nós temos uma guerra pessoal. Vai ter dia, meus irmãos, que você vai passar por uma batalha tão dura na tua vida, situações que você, dependendo de onde está a sua visão, se a sua visão não está em Deus, você vai desanimar. E uma coisa chama a outra. Davi chega a dizer que um abismo chama outro. Ou seja, é um efeito dominó. Se a primeira peça, chamada comunhão com Deus, ela é derrubada, todas as outras começam a cair. Você entende isso? Asaf estava bem, até que ele olhou para os perversos. Espiritualmente falando, ele sai do santuário. Apesar de estar dentro do santuário físico, ele sai do santuário espiritual. Olha o resultado agora de desviar os olhos de Deus. Olha que tremendo que ele diz aqui. Verso de número 4. Para quem chegou agora, eu estou lendo o Salmo de Asaf, número 73, verso 4 agora. Ele diz assim: os maus não sofrem. Peraí, calma aí. Asaf está dizendo aqui que os maus não sofrem. Isso é verdade? É lógico que não. Amado, Jesus vai dizer lá em Mateus, lá no capítulo 5, lá no finalzinho, que o sol ele se põe para bons e maus. A chuva também cai para bons e maus, para justos e injustos. Então não existe essa de que os perversos, os ímpios, aqueles que estão vivendo dessa forma, eles não sofrem. Sofrem. Mas por que Asaf tem essa visão? Por que ele aqui, ele está dizendo que os maus não sofrem? Porque quando você está fora do santuário, você enxerga tudo distorcido. Só tem visão quem está perto de Deus. Só tem verdadeira visão quem está perto de Deus. Porque Deus é luz. E quem anda na luz, Jesus disse, não tropeça. Mas quem anda nas trevas, esse vai tropeçar. Então a primeira coisa que se perde quando alguém sai da luz é a visão. É a visão. Você está entendendo agora que coisa gloriosa isso? Olha que ensino profundo o Espírito Santo está nos dando. Se eu apagar a luz aqui agora, primeira coisa que me atrapalha, né? A ausência de luz já me impede de caminhar, de fazer as coisas que eu faço normalmente, porque eu não consigo ver. E tem muita gente que, apesar de estar dentro de uma casa iluminada como essa aqui, espiritualmente falando, está num quarto escuro. Não consegue ver nada, não consegue ver a direção, o que tem que fazer, o que Deus quer. Por que tem muita gente com essa dúvida? Eu não sei o que Deus quer de mim. Não sabe porque você não se aproximou de Deus como deveria. Porque não existe confusão em Deus. Quando eu me aproximo do Senhor, logo vem a direção. Deus não é Deus de confusão. Quando ele chama Abraão pela primeira vez, lá em Gênesis 12, você vai ver que Deus não fala tudo com Abraão ali. Ele se apresenta dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou multiplicar a tua descendência, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas ele diz o quê? Sai da terra de onde você está. Sai do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado. Mas sabe por que Deus, para começar a operar na vida de Abraão, pediu, ou aliás, ordenou para ele sair do meio da parentela?
Deus faz isso porque a família de Abraão vivia primeiro, em uma terra idólatra. Segundo, o negócio da família era imagens de fundição. Ou seja, a riqueza que foi adquirida pelo pai de Abraão, o patrimônio familiar, foi através justamente desse trabalho de fazer imagens de escultura. Era a profissão do pai de Abraão. Então havia vários deuses, porque eles mesmos fabricavam dentro da casa ali do pai de Abraão. Então Deus dá uma ordem para ele: sai da tua parentela, sai do meio da tua família, sai dessa terra, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não é muitas das vezes meio incompleto que Deus está falando? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas peraí, só tem que me mostrar primeiro. Eu não posso sair por aí sem saber para onde eu vou. Mas é exatamente isso que Deus quer. Deus quer ver se você vai obedecer. E Deus prova Abraão naquele momento dizendo: sai daí, se você sair daí eu vou te mostrar a terra. Sabe o que eu aprendo? Ninguém pode ter a direção de Deus se continua na posição errada. Você entende isso? Você quer direção? Então posicione de forma correta, ou seja, não fique onde Deus falou para você não ficar. Você está entendendo? Não cultive alianças que Deus falou para você quebrar. Você entende? Sai do meio da tua parentela espiritualmente aqui para os dias de hoje. É isso. Não se refere de forma literal à família, não é isso. Mas você entender onde você deve permanecer. Porque até para Deus falar, eu tenho que estar posicionado. Deus não falou tudo para Abraão, porque Abraão ainda não estava na posição. Então Abraão, ele vai para Sara, para sua esposa, e diz: eu ouvi o Senhor que me disse assim, 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 assim. Vamos para a terra que ele vai mostrar. Provavelmente ela deve ter perguntado: normal? Mas para onde, meu esposo? Para onde vamos? Deus não falou? Não, ele falou que ele vai mostrar. A nossa parte é sair daqui. E obedeceram. E você vai ver no texto que logo o Senhor fala com ele. Porque Deus não deixa ninguém confuso. O primeiro passo é seu. Para Deus fazer, você precisa obedecer. Tá certo? É uma coisa gloriosa isso. Então é a mesma coisa aqui. O direcionamento depende muito da nossa visão. Asaf, ele diz: os maus não sofrem. Olha o que ele diz mais. Eles são fortes e cheios de saúde. Amados, isso é verdade? Você acha que o fato da pessoa estar aí fora, todo mundo que está aí fora é forte e cheio de saúde? Então, vai nos hospitais, que você vai ver que isso não procede. Ah, mas isso aqui é no tempo de Asaf. Ok, então, mesmo no tempo dele, se ele fosse dar uma volta na cidade, ele ia ver muitos ímpios que estão doentes, que estão fracos, que estão passando apertos e são ímpios. Porque impiedade não tem nada a ver com status. Você entende isso? Financeiro, econômico, social. Impiedade é uma escolha. O que é ímpio? Aquele que pratica a impiedade. Mas não é só apenas a questão de fazer o mal. Porque tem gente aí fora que não tem Deus, mas são honestos. Tem pessoas aí fora que não frequentam uma igreja, mas tem muito mais caráter do que pessoas que estão dentro da casa de Deus. Essa é uma verdade. Então que ímpios são esses que Deus fala? Não é apenas o que vive na impiedade de forma literal, mas é aquele que nega a justiça de Deus, o domínio de Deus. Se eu nego o domínio de Deus sobre minha vida, eu já estou sendo ímpio. Você entende isso? Então Asaf está dizendo aqui: eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Tudo distorcido a visão dele. Mas você já vai entender por quê. Aí ele diz aqui, verso 6: por isso usam o orgulho como se fossem um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade
e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. Olha como ele tem detalhado as ações dos perversos. Os olhos de Asaf estavam nos perversos, estavam nos homens maus, mas não estava olhando para o Senhor. Isso é um perigo. É importante até dizer que no verso 2, antes de continuar aqui do verso 8, aliás, do verso 9, no verso 2 ele diz uma coisa interessante, ó. É um detalhe que eu não posso esquecer. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Em outras traduções, você vai ver, talvez na sua Bíblia esteja assim: pouco me faltou para que desviassem os passos. Ó, pouco. Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para uma falsa prosperidade. Aprenda uma coisa. Primeiro, prosperidade é algo que vem de Deus. E Deus só dá para aqueles que servem a Ele. Não confunda poder aquisitivo, ter dinheiro, com prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é um pacote completo que o nosso Deus, Ele nos dá por sua graça e sua misericórdia, quando obedecemos a sua palavra. Então prosperidade não é apenas dinheiro, mas uma saúde abençoada, uma família unida, né? Uma vida sentimental abençoada. Você entende isso? Você vê a mão de Deus te abençoando em tudo. Isso é prosperidade. Então tem muita gente por aí que tem dinheiro, mas não dorme à noite. Tem dinheiro, mas tem depressão. Tem dinheiro, mas pensa em suicídio. Tem dinheiro, o casamento é um inferno. Isso não é prosperidade. Então esse item, ou esse nome, prosperidade, não tem nada a ver. A questão do dinheiro, da prosperidade, da bênção financeira, é um dos itens que o Senhor acrescenta por graça e misericórdia na vida do homem que lhe obedece. Não é o que diz o Salmo 128? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tá vendo? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Bênção na família. Isso é prosperidade. Tá certo? Então aqui, no verso 9, continuando, Asaf diz assim: falam mal de Deus que está no céu. De fato, isso acontece. E com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Também acontece. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Olha para onde ele estava vendo. Olha para onde ele estava olhando. Olha que coisa, meus irmãos. Eles ficam cada vez mais ricos. Mas Asaf estava esquecendo de uma coisa que praticamente foi determinada por Deus para os levitas. Foi dado lá na época de Moisés e essa ordem foi repassada para Josué. Deus, quando distribuiu todas as terras aos filhos de Israel, quando chegou em Canaã, ele fez a repartição. Você vai ver que cada tribo recebeu um pedaço de terra. Mas quando chegou na vez dos levitas, Deus falou assim: eles não vão receber terras. Eles não vão receber bens físicos. Porque eu, o Deus Todo-Poderoso, serei a herança dos levitas. Ou seja, dos meus adoradores, daqueles que me adoram, daqueles que dirigem a adoração. Eu serei a herança deles. Olha que coisa gloriosa. Se eu tenho Deus como herança, nem todo o ouro do mundo e riqueza do mundo se compara a isso. Na verdade, todo o ouro junto na minha mão, em comparação com a amizade de Deus, não é nada. Não é nada. Porque o que é mais válido? Você ter todo o ouro do mundo ou você ser amigo do dono do ouro? Daquele que criou o ouro?
É mais ou menos assim. Você está com sede. Aí eu te dou um copo de água. Mas depois você vai ter sede. Você vai voltar novamente. Você vai depender de mim para beber água. Mas se você encontra a fonte, você precisa de mim? Você precisa de mim para te dar água? Não. Porque você encontrou a fonte. Então por que eu vou correr atrás do ouro se eu sou amigo, filho, servo do dono do ouro? É mais ou menos isso, mas as pessoas, muitos não enxergam dessa forma e estão colocando sua visão nas coisas desse mundo, nos bens físicos, que é levado pelos ladrões, que é corroído, né? A Bíblia diz que se corroem, mas não se preocupam em colocar os olhos nos bens espirituais, naqueles bens que o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Então veja, aí ele diz, eles ficam cada vez mais ricos. Verso 13, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Olha que coisa grave isso. Meu Deus, irmãos, olha o que Asaf está dizendo. Eu vou resumir o que Asaf está dizendo aqui no verso 13. Tem sido inútil renunciar. É inútil fazer a vontade de Deus, evitar o pecado, fugir do mal. Não adianta nada. É o que Asaf está dizendo aqui. Olha como ele estava, um levita, dentro da casa do Senhor com essa visão. Agora veja, aí ele diz, verso 14, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer, meu Deus, o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, eu não quero aqui tá falando, o Asaf fez isso, olha o que ele diz. Não, eu até entendo. Sabe por quê? Tem dias maus, irmãos. O mesmo profeta que chama a Deus de fonte de águas vivas, estou falando do profeta Jeremias, é o mesmo profeta que chama a Deus de riacho seco. Sou eu que estou dizendo, não. Está no livro do profeta Isaías. Primeiro, no início do seu ministério, ele chama a Deus de fonte das águas vivas. Quando ele diz que aqueles que te abandonaram, tu que és a fonte das águas vivas, depois, quando ele sofre nas mãos da liderança de Israel e a família conspira contra ele, Jeremias chega a chamar Deus de riacho, olha só, chama Deus de riacho seco. Aí Deus fala com Jeremias dizendo, arrepende-te, porque eu ainda tenho uma obra para fazer através da tua vida. Se te arrependeres, eu continuarei te usando. Mas o que aconteceu? Jeremias teve ali uma crise, ele passa por uma crise existencial, ele estava só. Então é fácil chegar aqui e pregar e dizer, olha o que o cara falou, não é isso. Tem dias difíceis, meus irmãos. Tem dias que se você depender de sentir algo espiritual para continuar na fé, você se arrebenta. Quantas orações eu já não fiz na presença do Senhor? Tem dias que a cachoeira do céu é derramada. E tem outros dias que eu falo, eu não sinto nada. Mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Você entende isso? E eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está do meu lado. A presença de Deus é uma coisa muito gloriosa. Então se eu depender do que eu sinto, então vai ter dia que eu não vou ter vontade de orar, então eu não vou orar. Vai ter dia que eu vou estar sem vontade de meditar na palavra de Deus, então eu não vou meditar na palavra de Deus porque eu estou desanimado. Eu não posso ser conduzido por minha natureza terrena. Isso é a natureza terrena tentando governar você. Você já observou que se você for assistir um filme ou fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja tarde da noite, você consegue naturalmente assistir aquele filme, fazer aquilo, mas pega na palavra de Deus. Pega na palavra de Deus. Vai meditar. Com 3 minutos tu está dormindo. Sabe o que é isso? A tua natureza, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, que a nossa natureza humana é inimiga de Deus. Aí alguém vai dizer, mas não foi Deus quem fez? Sim, Deus nos fez
Deus nos criou dentro dessa natureza, justamente porque é através dessa natureza que somos provados dia a dia, para ver se vamos vencê-la, escolhendo fazer a vontade do Espírito. É assim que somos salvos. É claro que eu não estou falando de obras. Não é pelas obras que somos salvos. Somos salvos pela graça de Deus, não é por obras. Mas a fé sem obras, ela é morta. Já diz o servo do Senhor, Tiago. É como um corpo sem espírito. Então, as obras, né, e o temor, a santidade, caminham assim, lado a lado. Então preste bastante atenção no que o Espírito Santo está dizendo aqui, através dessa mensagem. É uma guerra. Então eu não vou culpar Asaf e dizer, olha o que ele está dizendo. Era um estado, era um momento que, espiritualmente falando, era muito difícil para ele. Mas ele mesmo encontra a solução. Mas ele diz assim, no verso 14, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas. Olha só, eu me esforcei para entender essas coisas. E sabe qual foi o resultado desse esforço? Porque eu já falei e vou repetir isso aqui. Você não tem que entender. Você só tem que obedecer. Se você tentar entender o que Deus está fazendo na sua vida, ou por que Deus está permitindo dores, decepções, traições, abandono e outras coisas, você vai sofrer. Não tente entender. Obedeça a palavra do Senhor e pronto. E permaneça no caminho e confie, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Sim, você vai chorar, mas também você vai sorrir. Você entende isso? Jesus não prometeu um mundo de flores. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum sequer será quebrado. É luta, mas há proteção de Deus. Salmo 91 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Você tem que habitar no esconderijo. Você tem que estar no santuário espiritual. Veja, aí ele diz aqui, ó, vamos chegar na parte principal, coisa linda. Primeiro ele tenta entender, aí vem a decepção, porque a Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem ao homem, mas as ocultas pertencem a Deus. Não pense que Deus vai estar se justificando com você. Não adianta você ir até o Senhor e dizer, por que, Senhor? Por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Mas Deus, eu quero uma resposta. Você tem que adorar a Deus. Você só tem que crer. Crer somente. Você precisa adorar. Confiar. Essa é a sua parte. Deus vai fazer a dele, ele é fiel. Tá certo? Aí ele diz o quê? No verso 16. Eu me esforcei para entender essas coisas. Resultado disso. Mas isso era difícil demais para mim. Claro. Você lembra de Jó, antes de pular para o 17? Você lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Foi dormir rico, com uma família abençoada, 10 filhos maravilhosos, mas no dia seguinte perde todos os filhos, perde seus animais, perde suas riquezas, perde sua saúde. E a única coisa que sobra para Jó é um corpo podre, em estado de decomposição, apesar dele estar vivo. Para quem não sabe, Jó era sacerdote. Tá? Existem registros sobre isso. Jó era sacerdote. Quando diz que ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos, ele mesmo fazia isso. Ele era sacerdote. Você sabe que a lepra, nos dias de Jó, e em outros tempos, nos tempos antigos, principalmente no Velho Testamento, lepra muitas das vezes, não estou aqui dizendo que toda pessoa que teve lepra é porque estava no pecado, não. Mas lepra era como uma forma de castigo por causa de um pecado, de escolhas, de blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso. Então quando Jó, que era
sacerdote, um homem honrado. Todo mundo olhava para Jó e via um modelo de homem de Deus. E quando as pessoas olham para Jó e vê ele em carne viva, se decompondo, que fogo caiu do céu para consumir os seus animais e um vento mata seus filhos, as pessoas começam a falar que Jó estava amaldiçoado por Deus. Imagine, Jó chega a dizer isso. Um homem que lavava seus pés no leite, agora estava coçando suas feridas com um caco de telha. Todos abandonaram Jó, todos. Aí você vai ver que o confronto todo de Jó para com Deus é que ele queria uma resposta. Ele queria apenas que Deus dissesse para ele por quê que ele estava passando por toda aquela situação. Ele mesmo dizia: eu quero que me mostre o meu pecado. Eu quero que o Todo-Poderoso, eu quero uma audiência com Deus, e eu quero que ele me mostre o meu pecado. Aí um dos profetas, creio que foi Elifaz, falou para ele: Jó, existe alguém puro diante do Senhor? Porque nem nos seus anjos ele confia, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Imagine você, um vasinho de barro. Você se acha puro aos olhos do Senhor? E o profeta chama a atenção de Jó. É claro que naquele momento o profeta não tinha que estar não fazendo acusações, mas guiando Jó. Tanto que Deus, no final da história de Jó, pede para que eles fossem até Jó e pedissem que Jó orasse por eles. Deus não gostou da atitude dos profetas, mas tinha verdades naquelas palavras. E Jó ficou o tempo todo querendo saber o motivo. Deus não precisa de um motivo. Por que meu marido foi embora? Por que a minha esposa foi embora? Por que eu perdi aquele emprego? Por que isso aconteceu? Por que meu filho é assim comigo? Por que eu não consigo prosperar? Por que tudo que eu faço dá errado? Parece que eu sou uma pessoa azarada. Tira isso da tua cabeça. Só tem esse tipo de visão quem está fora do santuário. E quem está fora do santuário normalmente pensa que é o único que sofre na terra. A visão fora do santuário de Deus é distorcida, é errônea, acredite, meus irmãos, é engano. Ninguém consegue ver direito fora do santuário. E o que significa fora do santuário? Ninguém consegue enxergar direito longe de Deus. Você precisa se aproximar do Senhor e não ficar tentando entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, por que está faltando isso. Aí vem as comparações. No caso de Asaf, Asaf estava olhando para os ímpios. Mas sabe o que acontece com os cristãos nos dias de hoje? Através das redes sociais, Instagram, Facebook e outros tipos de mídias, sabe o que acontece? Ficam olhando, olha fulano viajando, fulano, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que é enganosa, é rede social. Tem muita gente tirando foto rindo e a alma chorando. Você entende isso? Tem muita gente que você olha, parece que é o casal perfeito, parece que é a família perfeita, parece que o camarada só vive feliz. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não falo de uma pessoa que realmente está na presença do Senhor, que tem Deus como seu contentamento. Mas fora isso, se o próprio Jesus vai dizer que sem Ele nada podemos fazer, e absolutamente, de forma absolutamente, se não posso fazer nada sem Jesus, também não posso ter nada que vem sem Jesus. Ele é a fonte de alegria. Então como é que eu posso estar todo o tempo feliz, longe de Cristo? Você entende isso? É engano, amados. É engano. Não para de ficar olhando. Ao invés de você ficar olhando a vida dos outros na rede social, olha para a tua vida com Deus. O que Deus vai fazer na sua vida. Para de fazer comparações. Porque fulano faz isso, eu também.
Para de olhar para a vida dos outros. Deus tem um plano na vida de cada criatura. Ele não age igual com todos. É um plano para cada um, individualmente. Nem tudo que serve para mim serve para você. E o que serve para você não vai servir para mim. É plano de Deus. Asaf estava desviado da presença de Deus, quase. Eu não vou dizer desviado, 100%. Eu vou trocar a palavra desviado por desviando. Não é o que diz o verso 2 aqui, ó? Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase, então ele não perdeu, quase perdi a confiança em Deus. Em outras traduções está assim: pouco faltou para que me desviasse os passos. Ele estava se desviando. Por quê? Porque quando eu olho para Deus, eu tenho esperança em Deus. Quando eu olho para Deus, eu sou atraído por Deus. Quando eu olho para o mundo, eu sou atraído pelo mundo. Você entende isso? Cuidado. Davi fala no Salmo, eu não sei se 100 ou 101, ele chega a dizer: não porei os meus olhos naquilo que é mal. Você entende isso? É tremendo isso. E aqui no verso 17, até o verso 16, ele estava confuso, estava desanimado, estava se desviando. O que resolveu? O que Asaf fez que resolveu de vez o problema dele? Aqui no verso 18, no verso 17, ele toma uma atitude linda. Olha o que Asaf faz. Porém, quando fui ao templo, preste atenção, na minha tradução está templo, mas na verdade no original é quando entrei no santuário, porque no templo ele já estava, ele era levita. Quando ele entra, o templo era dividido em 3 partes. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Os levitas poderiam ir até o lugar santo. Eles tinham autorização. Agora, levita que eu digo é aquele que, dependendo da função dele, né? Se ele fosse um sacerdote da tribo de Levi, se ele fosse um sacerdote, então ele poderia entrar no Santo dos Santos, mas isso se assim o Senhor o quisesse. Mas ele entra no santuário ali. Naquele momento, você vai ver aqui Asaf dizendo: até que eu entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo aqui, até que eu entrei, verso 17, até que eu entrei no santuário de Deus. Aí entendi o que acontecerá no fim com os maus. Como assim ele entendeu? Quando ele se aproxima do Senhor, quando ele busca respostas em Deus, preste bem atenção, quando ele se aproxima da presença do Senhor, Deus tira toda a confusão do seu servo e abre os olhos espirituais de Asaf. Ele diz, você vê que ele começa o texto dizendo que viu, verso 2, porém quando vi que tudo ia bem para os perversos. Começou com os olhos o problema. Então ele volta os seus olhos para o Senhor e agora ele, no santuário de Deus, tem a revelação espiritual. Você pode entrar no santuário de Deus agora. O que é o santuário de Deus nos dias de hoje? É o templo? Não. Não é o templo físico. Basta você entrar em oração, com o coração quebrantado, contrito, se humilhar para o Senhor e adorá-lo, e dizer: Adonai, eu te amo, eu louvo o seu grande nome, eu não sei o que está acontecendo na minha vida e não me importa, Senhor, eu quero ser tão cheio da tua presença, tão cheio, que eu não quero ter mais olhar para mais nada nesse mundo a não ser a sua gloriosa presença. Eu vivo para te glorificar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é perfeito e isso basta. Não é o primeiro homem que queria a resposta. Elias estava enganado. Veja, ele foi para a caverna triste e quando o Senhor fala com Elias, ele diz o quê? Basta, Senhor. Tenho sido extremamente zeloso na tua presença, mas só eu sobrei dos profetas, mata-me. Rapaz, ele estava pedindo a morte
sem saber da realidade das coisas. Sabe qual é o nosso problema? Nós, muitas das vezes, falamos do que não sabemos. Ah, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Elias falou, mata-me, mata-me, Senhor, mata-me. Só eu sobrei. Aí Deus falou, não, Elias. Tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Acabe e a Jezabel. Não se dobraram. Então ele estava sofrendo à toa. Você entende isso? Estava sofrendo porque se antecipou em falar do que não sabia. Josué, quando perdeu na guerra de Ai, chegou no acampamento, rasgou as vestes, jogou pó na cabeça e começou a dizer, ah, Senhor, porque o Senhor nos fez atravessar o Jordão, se o Senhor era melhor ter ficado do outro lado, porque agora, olha a vergonha, todos os moradores da terra vão falar da nossa derrota. Por que ele estava rasgando as vestes? Por que ele estava dizendo que era melhor não ter atravessado o Jordão? Porque não sabia que tinha coisas condenadas no meio do acampamento de Israel. Ele foi para a guerra sem consultar o Senhor. Vê o que acontece quando você faz as coisas do teu jeito, sem consultar a Deus? Aí você vai se estribar. Para quem não sabe, se estribar, né? Pelo menos até onde eu sei, significa, é o mesmo que se dá mal. Aí a pessoa se dá mal e depois vem culpar a Deus pelas próprias escolhas dela. Você entende isso? Josué não consulta a Deus, aí perde, mas Deus foi culpado? Não. Quando ele foi lutar na batalha de Jericó, ele não consultou o Senhor? Pois bem, por que não fez a mesma coisa contra Ai? Mesmo Ai sendo uma cidade pequena. Você entende isso? Se ele tivesse consultado, Deus teria dito, não vai à guerra, tem coisas condenadas no meio de vocês, tem uma pessoa que está contaminando vocês, mas ele não consultou a Deus. E está aí o resultado de muitas pessoas estarem sofrendo, estão vivendo ao seu modo, estão vivendo através das suas experiências. Eu acho que tem que ser assim. Você não tem que achar nada, querido, nem eu. Você tem que fazer o que a palavra de Deus manda e ordena. É a única maneira de você ser feliz e ter segurança nesse mundo. Tá certo? Aí ele entra no santuário e o texto vai dizer, para mim não me estender mais, que ele entendeu, verso 17, o fim dos maus. Deus revela para ele. Verso 18. Tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Sabe o que Deus falou para Asaf? Asaf, eu pego esse camarada aqui, que é mau, que é orgulhoso, que é soberbo, eu permito, aleluia, que ele fique numa alta posição. E quando ele está aqui numa alta posição, seguro, confiando no seu ouro, confiando na sua prata, no seu orgulho, então eu derrubo ele. Olha o que Deus está falando com Asaf. Eu derrubo ele. Porque ninguém pode chegar lá em cima e permanecer lá sem o meu consentimento. Essa posição foi reservada para os meus servos. É que eu não tenho mais tempo, que eu não quero me alongar, mas tem tantas referências que eu poderia citar sobre isso. Vou dar um exemplo para você. Salmo 75, 7. Deus é juiz. A um ele abate e ao outro ele exalta. No Salmo 105 também fala muito do poder de Deus sobre o faraó e como ele libertou o povo de Israel com a sua mão forte, com o seu domínio. Você entende isso? Deus está no controle de todas as coisas. Até aquilo que tu não imagina, Deus está fazendo. E para melhorar, Deus vai fazer coisas na tua vida que Ele não vai usar gente da igreja, cristãos. Ele vai usar ímpios. Para que você saiba que Ele é o Deus que tem na mão o domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da glória.
Ele é quem manda e desmanda. É Ele quem cura e é Ele quem fere. É Ele quem mata e é Ele quem dá vida. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso Deus. Olha que coisa gloriosa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou perguntando porque, para a glória do Senhor, ganhei um microfone, rapaz, do meu irmão Álvaro. Bênção de Deus, uma coisa sofisticada aqui. Eu estou usando o microfone, para a glória de Deus. Então não sei se os irmãos estão ouvindo bem. Mas é isso. Aí então Deus diz para eles, eu coloco eles em lugares altos para que eles escorreguem. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Agora, olha o conselho de Asaf para todos nós. E aqui eu encerro, preste atenção. O meu coração estava cheio de amargura. Atenção, você que está com o coração cheio de amargura. Olha o que Asaf está dizendo aqui, Salmo 73, verso 21. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Olha, meu Deus do céu. Eu não podia compreender, ó Deus. Meu Deus, que tremendo, que profundo isso. Por causa de um coração amargurado e revoltado, ele não podia compreender. Ninguém pode ter compreensão com um coração cheio de ira, de amargura. Você entende isso? Ele está dizendo aqui, sem entendimento. Eu era como um animal sem entendimento. Olha só o que ele está dizendo aqui. Senhor, eu estava como um animal na sua presença. Irracional. No entanto, verso 23, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Aleluia. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Agora sim. Meus irmãos, agora sim, Asaf está falando coisas lindas, coerentes de forma espiritual. Olha o que ele diz aqui, ó, no verso 25. No céu eu só tenho a ti. Aleluia. O irmão está falando que está assistindo de Feira de Santana? Glória a Deus. Amém, meu irmão. Conheço a cidade de Feira de Santana, fiz a obra de Deus aí. Passei na igreja do Tomba 1, ali perto do Tomba 2. Eu conheço algumas igrejas ali em Feira de Santana, bênção de Deus. Vamos lá. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Eu faço essa pergunta para você agora. Para você que de repente diz assim, mas está me faltando algumas coisas. Você tem Deus. Você tem tudo. Você tem tudo. Você tem um Deus na tua vida que, além de te amar, ele tem o poder de trazer à existência ao que não existe. Você entende isso? Confia no Senhor. Que não saia da tua boca palavras de dúvidas. Jesus disse aos discípulos de João, volta e diz para João, os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem. Bem-aventurado é aquele que não duvida de mim. Você entende isso? Não duvida do Senhor. Ele é fiel. Davi, na sua velhice, já no fim dos seus dias, ele diz, fui moço e hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você entende isso? E justo é quem? Não é o que vive pela fé? Não é o que obedece aos mandamentos do Senhor? Você só tem que obedecer. No verso 26, ele diz, atenção, hein? Está todo mundo vendo? Isso aqui é tão forte, isso aqui é tão profundo, que eu gostaria que, pelo menos agora, 1 minuto, que você prestasse atenção a isso aqui. Olha o que Asaf diz. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força.
Aleluia. Ele é tudo o que sempre preciso. Vou falar de novo o verso 26. Foi dito no início dessa live que nós não podemos depender do que sentimos. Nós só temos que obedecer a Deus. Olha agora o que Asaf está dizendo aqui. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Que coisa gloriosa isso. Então, às vezes você está com maus pensamentos. Não importa. Deus é a minha força. Dobre os joelhos, mesmo sem vontade. A carne está fraca, tem problema. Dobre os joelhos. E diz assim: Senhor, eu estou fraco. Mas o teu servo, o apóstolo Paulo, disse: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Glória ao nome do Senhor. Tu és a minha força. Você entende? Você precisa confrontar essas coisas que te cercam mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e dizer: Deus é a minha força. Filipenses 4,13 diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Que coisa gloriosa isso. Verso 27 e 28, para encerrar, ele diz: os que se afastam de ti certamente morrerão. É verdade. E tu destruirás os que são infiéis a ti. É uma verdade. Mas quanto a mim, como é bom estar com Deus. Olha o que Asaf está dizendo. Rapaz, eu fico vendo isso aqui, eu fico emocionado de verdade. Porque no início, quando ele começa a escrever o Salmo 73, ele começa dizendo que Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Aí ele diz no verso 2 e 3, quanto a mim, pouco me faltou para me desviar os meus passos. Porque eu invejava, olha a ambição dele. Estava ambicionando as coisas dos ímpios. Eu invejava a prosperidade dos ímpios. E agora ele está dizendo aqui, quanto a mim, bom é estar com Deus, perto de Deus. Bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Essa é a palavra de Deus. É interessante porque a mesma coisa aconteceu com Jó. É um versículo só, tá bom? Olha o que Jó diz aqui no capítulo 42. Depois que Deus ensina Jó pessoalmente e restitui tudo que foi tirado. No capítulo 42, ele diz aqui, olha que interessante. Aqui, 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha, Asaf levita, Jó sacerdote. Você está entendendo? Duas pessoas que estavam ali servindo a Deus desanimaram. É claro que Jó sofreu muito. Muito. Acho que na Bíblia, se você for analisar, só Jesus Cristo, o nosso Senhor, sofreu muito mais. Porque abaixo de Jesus, se você for analisar, que dor perder 10 filhos, ficar leproso, perder o nome. Jó perdeu tudo. Ele só não perdeu o Deus Todo-Poderoso que estava no processo acompanhando ele em tudo. Então ele diz que eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, impedido. Tu me perguntas como me atrevi e pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. Agora, olha o que Jó diz. É que falei de coisas que eu não compreendia. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós falamos de coisas que não compreendemos? Não é? Frases como: parece que Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Ah, mas eu não sinto nada. Você não tem que sentir nada. Deus está com você. Ah, mas tudo vem dando errado. Será? Nem sempre tudo que está dando errado, está dando errado.
Quando eu vejo Deus fechar a porta para um filho dele, que serve a ele, que crê nele, que ama ele, é porque está dando errado? Não. Deus fecha quando a porta é errada. Ou quando é a porta certa, mas não é o tempo. Vamos ter essa sensibilidade de entender e perceber a bondade e a perfeição dos planos de Deus em meio às lutas. Mas não fale do que você não compreende. Jó está dizendo aqui, eu falei do que eu não compreendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Aí ele diz, tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Aí Jó fala uma coisa gloriosa, meu Deus. Antes eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, atenção, eu te vejo com os meus próprios olhos. No sentido espiritual, Jó está dizendo, agora eu conheço o Senhor. E louvo o Senhor por isso. Jó perdeu tudo que tinha, todo o ouro, toda a prata, mas ganhou o maior de todos os tesouros. Ele teve uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Depois que teve a experiência, Deus devolveu em dobro tudo o que Jó perdeu. Só não os filhos. Ele recebeu, novamente Deus permitiu que viesse mais 10 na vida dele. E a Bíblia vai dizer que as 3 filhas de Jó eram diferentes, porque eram as mulheres mais bonitas de toda aquela região. Deus abençoou ele em tudo. Todos os animais que ele tinha, Deus dobrou o que ele já tinha. Ele já era um sheik. Depois disso, então, mas ele ganhou o principal. Ele conheceu o Senhor. Então, a mensagem de hoje é: permaneça no santuário espiritual. Por mais difícil que esteja a sua vida, permaneça no santuário espiritual. Não saia de perto do Senhor. Ame ao Senhor acima de tudo, acima de todos. Não faça nada que é do teu querer. Faça aquilo que é da vontade de Deus. Anda com Jesus, honra o nome de Jesus na tua casa, honra o nome de Jesus no teu casamento, honra o nome de Jesus no teu trabalho, honra o nome de Jesus quando você estiver entre os teus amigos, honra o nome do Senhor. Fica no santuário e no tempo certo o Senhor irá revelar todas as coisas para você. Tá certo? Olha para a cruz, olha para o sacrifício do Senhor, foge do pecado, foge de coisas erradas desse mundo, anda em comunhão com Deus, valoriza o que Jesus fez na cruz do Calvário por você, aceita isso, porque o Evangelho é redenção, o Evangelho te resgatou, a palavra de Deus te salvou da condenação eterna. Não é tempo de perguntas, não é tempo de questionamento, é tempo de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz, que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, habite no coração de todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz e até a próxima, se o nosso Deus permitir. Deus abençoe.